Bem-vindos! O que é o reducionismo neurobiológico? O papel do eu sináptico. Este é o tema de hoje. É mais um, logicamente, à quinta-feira. Neste quarto seminário vamos ter à conversa, como habitualmente, o nosso especialista em neurociências e bioética, o professor Dr. António Giacomo, e o professor Dr. Bruno Peixoto, especialista em neuropsicologia. Neste ciclo de seminários, cujo mote é o cérebro e as ciências da saúde e como é que as neurociências olham para o bem-estar, os nossos oradores pretendem, através da linguagem acessível ao grande público, dar a conhecer os desafios do admirável mundo novo das neurociências. Todos os nossos auditores podem interagir, colocando questões por escrito no botão de Q&A. E para o arranque desta conversa, passo a palavra ao professor António Giacomo para nos introduzir o tema de hoje. Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um encontro do Logicamente à quinta-feira e hoje encontramos-nos perante uma das temáticas mais fascinantes e ao mesmo tempo mais complexas na área das neurociências e da sua relação com as questões bioéticas e do comportamento. A questão do reducionismo neurobiológico. A grande questão que hoje vamos debater com o Bruno é saber até que ponto é que nós podemos falar de uma construção do humano em nós, aquilo que nos transforma como seres humanos, e qual é o papel da biologia, ou melhor, da neurobiologia? Qual é o papel do funcionamento neuronal para a construção do ser humano? Como estão a perceber, este tema terá muito que dar e terá muitas dimensões e muitas ramificações. São muitas as perspectivas que podemos abordá-las. E por isso mesmo o professor Bruno e eu decidimos que o tema que iria envolver esta dimensão da construção do humano a nível neurobiológico seria à volta de conceitos como o reducionismo e o eu sináptico. Relativamente ao eu sináptico, ao longo destes encontros e destas sessões, temos vindo a perceber o que é uma sinapse. E ficamos com esta ideia central de que uma sinapse é uma comunicação entre duas células do nosso cérebro. E, portanto, é uma dimensão estritamente neurobiológica, ou seja, do funcionamento biológico. Mas ao qual nós, de forma subreptícia e para complicar um bocadinho as coisas ao Bruno, quisemos associar também a palavra do eu. O que é isto da individualidade? Aquilo que se chama habitualmente em inglês o self. Como é que este eu, aquilo que me define e que nós temos a consciência de que somos mais do que uma realidade meramente biológica, se associa à sinapse, a esta realidade? O outro conceito que vamos utilizar é a palavra reducionismo. E se calhar, Bruno, eu iria começar esta pequena introdução e este pequeno desafio com esta dimensão daquilo que é a ligação entre estes dois conceitos. Por um lado, a ideia de reducionismo e, por outro lado, a ideia de eu sináptico. Na verdade, devemos começar por responder àquilo que é, na minha perspectiva e na perspectiva mais comum e filosófica deste conceito, o que é isto de reducionismo. Basicamente, reducionismo quer dizer reduzir, ou seja, simplificar. E ficamos com esta ideia central. Mas, na verdade, o reducionismo a nível científico tem uma dimensão que podemos também perspectivá-la em dois grandes polos. A que eu chamei um polo mais positivo, o caráter positivo desta característica da simplificação daquilo que é complexo para encontrar uma forma de o descobrir, o desvendar e o perceber. E uma outra dimensão que está associada a um caráter mais negativo,
que é esta simplificação associada a um simplismo, a uma ideia pouco concreta, pouco sistémica de entender esta realidade. E para isso partia desta ideia de querer clarificar um bocadinho esta dupla dimensão da palavra reducionismo a nível científico. Em primeiro lugar, esta ideia da simplificação a nível das ciências é uma tentativa que vem já da história da ciência de longo tempo, mas que na verdade é no século XVIII e século XIX, na era moderna, nessa idade fascinante das descobertas, da associação daquilo que é a industrialização do conhecimento científico, que se surge esta ideia de simplificar aquilo que é complexo, aquilo que nós não podemos conhecer, não podemos falar, e então o melhor é reduzir todas as realidades a uma formulação simples. E este, no aspecto positivo, estava associado à divulgação, à complexidade da fórmula matemática. E por isso é que eu apelidei esta dimensão como uma dimensão positiva. A ideia de criar numa fórmula simples, matemática, um conjunto de realidades complexas e resumido e simplificado num conjunto de letras e números, numa equação ou num sistema, é a primeira característica que é sinal de uma evolução do pensamento científico. E por aí eu gostava que ficássemos com esta ideia, esta minha perspectiva, na qual eu gostava de debater com todos os auditores e com o Bruno, esta ideia de que, afinal de contas, o reducionismo científico não é, à primeira vista, um elemento negativo ou um elemento menos científico. Reduzir, simplificar, pode ser um fenómeno associado à matematização da própria realidade e assim encontrar uma fórmula simples que faz parte da história da ciência. Esta história da ciência, que, como sabem, apesar de ser a matematização a forma mais simples de o fazer, ela já nos recorda aquilo que era a busca dos medievais e dos antigos da pedra filosofal, desse elemento único, capaz de curar todas as doenças, resolver todos os problemas, ou seja, uma fórmula única que pudesse condensar de forma potenciada toda esta realidade. Mas eu dizia que o reducionismo tem também uma face negativa, ou uma face menos positiva, que é a ideia de, ao querer simplificar, nós estamos como que a retirar a capacidade de perceber a ideia de um todo, a ideia de um sistema. É verdade que quando nós simplificamos demais as coisas, há fenómenos, há elementos que nos escapam e que vão sendo essenciais para esta realidade. E para isso eu recordo, e passo já a palavra ao Bruno, de uma das fases também do século XVIII e século XIX, principalmente na Idade Moderna, no desenvolvimento das neurociências, que teve o seu grande ímpeto nessa altura. Recordo de uma tendência associada a uma ideia de uma pseudociência chamada de frenologia. E que, no fundo, era esta ideia da simplificação. Querer encontrar, indo buscar ao modelo de um mapeamento geográfico, uma ideia de mapear o nosso cérebro, conseguido identificar em 53, 34, 82 posições, lugares do cérebro, aquilo que são a nossa identificação enquanto seres humanos. E por isso, eu gostava de, depois desta pequena introdução, dar a palavra ao Bruno, para ficando já com esta ideia central. O que é isto do reducionismo científico e qual é as implicações que ele teve para a nossa área
das neurociências. Boa tarde a todos, boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar aqui contigo a discutir, enfim, questões que são de todo simples. Não é? Portanto, de facto, acho que nesta nossa discussão não caberá nunca o reducionismo, porque de facto ele não tem lugar, não é possível. Agora, eu se calhar começava por pegar um pouco nessa ideia da frenologia e dos trabalhos do Gall, que de facto marcaram muito daquilo que foi a perspectiva, ou tem sido a perspectiva neurocientífica, pelo menos numa fase relativamente inicial, e que hoje, de uma forma, enfim, muito evidente, se tem desvanecido e, ainda bem, muito em prol da fuga a esse reducionismo. Bom, de facto, o homem, de uma forma genérica, quando olha para fenómenos complexos, sempre teve esta tendência de procurar a explicação direta e, portanto, de os simplificar, de os reduzir a uma imagem, de os reduzir a uma figura, de os reduzir eventualmente a uma área. De facto, a frenologia foi uma tentativa muito evidente neste esforço, em que procurava atribuir a determinadas regiões cerebrais uma função em particular. Quase como se nós, seres humanos, estivéssemos organizados em gavetas e que, de facto, cada uma dessas gavetas seria responsável por uma função, portanto, seria responsável por uma secreção, quase numa perspectiva de glândula, de um determinado ou de uma determinada dimensão do comportamento e que, portanto, se essa gaveta ficasse fechada ou se essa gaveta ficasse estragada, basicamente nós perderíamos essa capacidade funcional. Obviamente que essa perspectiva, que é evidentemente reducionista, também foi uma perspectiva que nos trouxe alguma coisa. Trouxe-nos alguma coisa no sentido de procurarmos sistematizar, de procurarmos medir, de procurarmos quantificar, de trazermos inclusivamente para o discurso científico aquilo que andou durante séculos afastado do discurso científico, que tem a ver com o comportamento humano, que tem a ver, por exemplo, com esta ideia do eu, não é? Com esta ideia do self, com esta ideia da construção dos fenómenos do campo, do âmbito da consciência e, portanto, nesse aspecto foi positivo. Trouxe para o discurso científico algo que andava longe do discurso científico. Claro, olhando com toda esta distância que nós temos em relação ao início da frenologia e, portanto, percebendo claramente que era uma tentativa, que foram feitas tentativas e formulações que hoje podemos considerar completamente absurdas, não é? pela sua perspectiva quase que caricatural. No fundo, de facto, é fundamental porque, ao trazer estas dimensões para a discussão, elas foram de facto aprimorando. Isso permitiu que também a própria ciência se fosse adaptando a estas questões. Atualmente, e agora fazendo este salto, esta evolução, nós percebemos claramente que as coisas não funcionam da forma como os frenologistas postulavam no início. Ou seja, nós sabemos perfeitamente que não existe propriamente um lugar para as diferentes peças da nossa existência, ou um lugar para as diferentes peças do comportamento humano. Na verdade, esta perspectiva de termos um sistema nervoso, um encéfalo formado por diferentes órgãos, com diferentes produções, com diferentes secreções, foi sendo substituído por uma visão de facto muito mais complexa, que é a visão sistémica, que também afloravas aí nessa introdução, em que, de facto, há todo um conjunto de sistemas neuronais que estão interligados e que, sobretudo, são sistemas, e isto é muito importante, altamente dinâmicos, altamente alteráveis, que era algo que a frenologia não considerava. Portanto, a frenologia dizia, nasceste com estas capacidades, nasceste com esta configuração cerebral e, portanto, não há nada a fazer, assim serás para o resto da tua vida.
A verdade é que a concepção neurocientífica atual não é esta, é da alta adaptabilidade que estes sistemas e estes circuitos cerebrais têm àquilo que é a experiência e àquilo que é a evolução. E são circuitos que, de facto, se podem dizer até, de certa forma, autoadaptáveis e moldáveis a essa mesma experiência. Ora, o que é que nós assistimos claramente, assim, de um ponto de vista histórico? Basicamente é isto, ao fugir a esse simplismo, e até porque as respostas que depois obtínhamos desse simplismo eram respostas que não eram satisfatórias, e isso lá está, fez evoluir o pensamento científico e as formulações, para chegarmos a um momento em que, de facto, temos muita dificuldade em dar respostas perentórias, é óbvio que sim. Se calhar no Galo era muito mais fácil dizer aquele indivíduo matou aquele outro por causa daquela área, porque tinha uma dimensão muito reduzida, uma dimensão muito aumentada. Se calhar vamos ter muito mais dificuldade em fazer essa explicação, mas o que é certo é que também a perspectiva científica é muito mais abrangente. Portanto, e considero que, tenho sempre medo, sempre que vejo, por exemplo, nas notícias, foi descoberto, cientistas americanos descobriram a área responsável por, ou descobriram porque é que as pessoas são agressivas, ou porque é que as pessoas estão mais propensas a homicídios. Eu tenho sempre muito medo desse tipo de notícias, porque de facto são notícias que traduzem um simplismo que de facto na elaboração científica, ou seja, se formos analisar aquilo que é a fonte dessa notícia, o trabalho dessa equipa de investigadores, percebemos claramente que não corresponde à mensagem que é transmitida. Portanto, o reducionismo é em si um perigo, obviamente, tem de facto também uns aspectos que podem ser também positivos. E eu aqui aponto um. Naturalmente, quando nós estamos perante uma questão muito complexa, nós, quando muito, poderemos fazer formulações, podemos fazer hipóteses vastas, não é? Acerca desse fenómeno. Claro que um dos processos que a ciência tem é de tentar compartimentar os fenómenos, tentar perceber de que forma é que estes fenómenos podem ser organizados para estabelecermos hipóteses mais específicas ou mais limitadas, ou que pelo menos se adequem mais àquilo que é, por exemplo, o método experimental. Portanto, nessa perspectiva, existirá o reducionismo, mas só o é verdadeiramente se perdermos a noção de que aquilo que estamos a ver está enquadrado num sistema, num mapa, num contexto muito mais amplo do que aquilo que efetivamente estamos ali a estudar. Portanto, é por isso que, de uma forma muito evidente, hoje em dia, tudo o que se faça do ponto de vista de investigação nesta área levanta sempre muito mais questões do que aquela resposta que se procurou responder. Não é? Portanto, no fundo, enfim, o reducionismo é algo que tem, enfim, alguma vantagem nesta perspectiva de podermos tornar de uma forma mais pragmática a testagem dessas hipóteses, mas só é verdadeiramente reducionismo se nós achamos que aquele pedacinho que estamos a estudar e que estamos a analisar representa todo este conteúdo e toda esta interação de sistemas, que acho que é algo que não acontece. Por exemplo, uma das dificuldades históricas tem sido, por exemplo, o estudo da consciência, que esteve sempre muito mais no domínio da filosofia do que propriamente no domínio da ciência, nomeadamente da biologia. Um prémio Nobel da Medicina, que eu já não me lembro, já não sei exatamente qual é, portanto eu não vou fazer uma atribuição errada a desta afirmação, mas ele dizia: este problema da consciência sempre me atormentou. Então, a determinada altura, eu decidi passar a estudar uma área cerebral que nada tivesse a ver com a consciência. Então, dedicou-se ao estudo do cerebelo. Mas tramou-se porque depois, a determinada altura, percebeu que o cerebelo também estava implicado neste fenómeno vasto que é a consciência. Portanto, a consciência é algo que, de facto, esteve muito mais relacionado com a discussão de âmbito filosófico do que com a abordagem científica. Mas a ciência acabou por entrar. Em primeiro lugar, por alguns trabalhos pioneiros, inclusivamente de psicólogos e de psicólogos do âmbito da psicologia experimental. E, de facto, a consciência é um fenómeno amplo, por exemplo, mas é um fenómeno que, lá está, muito relacionado com esta perspectiva de sistémica e de podermos perceber que existem
aspectos mais pequenos associados ao grande fenómeno, permite-nos hoje ter um conhecimento muito mais amplo e integrador do que poderá ser verdadeiramente este fenómeno neurológico que é a consciência. Por exemplo, se eu perguntasse agora aos nossos auditores o que é que eles acham que é a consciência, com certeza que muitos deles diriam, bom, a consciência será o conhecimento, o sermos capazes de conhecer, não é? De estarmos cientes de que algo está a acontecer, de estarmos cientes daquilo que é a nossa existência, de estarmos cientes de que somos atores num palco imenso e que está orientado de uma forma fantástica espaciotemporalmente. Ora bem, isto é tudo muito bonito, é muito filosófico, mas neurologicamente nós podemos traduzir isto? Ou seja, poderemos dizer que existe um lugar no cérebro para a consciência? Ora, se porventura ainda estivéssemos muito agarrados à frenologia, se calhar íamos dizer que sim, que existe o botão do on e do off que será o suficiente para a consciência aparecer e desaparecer exatamente como ligar e desligar uma luz. Ora, percebemos hoje que isto não é bem assim. Percebemos, de facto, que a consciência é um fenómeno muito amplo, é verdade, é um fenómeno neurológico não unitário. É formado, sim, por diferentes aspectos, por diferentes dimensões, que estão relacionadas com diferentes sistemas e circuitos cerebrais, mas que estão interligados entre si. Por exemplo, eu estou a dormir, eu estou acordado. Estou acordado, isto é consciência? Ainda não é consciência, mas o que é certo é que tem aqui um elemento que é fundamental para a consciência, que é, eu estou vigílio. É claro que me dizem assim, mas no sono isso também não acontece. Sim, há determinadas fases do sono onde nós temos aquilo que pode ser considerado uma consciência paradoxal, que é o que acontece, por exemplo, quando sonhamos, não é? Mas, de uma forma geral, o estar vigílio é, de facto, fundamental para sermos conscientes. Mas estar acordado, estar vigílio é o mesmo que estar consciente. Isto também vemos claramente, a neurologia demonstra claramente isto, que não. Que não é. Nós podemos ter, por exemplo, indivíduos em estado vegetativo. Penso que toda a gente percebe o que é que eu estou aqui a falar. E estes indivíduos em estado vegetativo, que não são propriamente responsivos aos estímulos, não mostram qualquer sinal de serem conhecedores da sua realidade, da sua existência, têm uma alternância de ciclo de sono-vigília. Ou seja, o indivíduo em estado vegetativo apresenta vigília, mas está consciente. Bom, é claro que me podem dizer, mas há uns estudos em que se metem os indivíduos em estado vegetativo numa ressonância magnética, diz-lhes assim umas coisas e há ativações cerebrais que são parecidas com as dos indivíduos sem estarem nesse estado vegetativo. Sim, mas isso não é consciência, não é? Nesta perspectiva alargada e quase que filosófica que nós, enquanto seres humanos, somos capazes de refletir e de traçar aqui uma definição. Portanto, vigília não é consciência, mas é importante para a consciência? Sem dúvida nenhuma que sim. Agora, também é importante que eu esteja vigílio e que seja capaz de desenvolver uma atividade mental. Que eu seja capaz de desenvolver uma atividade cognitiva. Isso faz parte, seja ela muito simples ou muito complexa, mas isso faz parte da consciência? Sim, faz parte da consciência. É fundamental para a consciência. Penso que na definição que qualquer um de nós poderia, no seu íntimo, emanar de que é consciência, percebe que isto é fundamental. Mas isto é exatamente consciência? Não, também não é suficiente. Também não é suficiente para definirmos claramente o que será a consciência. Basta ver, por exemplo, eu posso ter um indivíduo perfeitamente vigílio, portanto, tem o primeiro indicador de consciência, está lá, a vigília. Posso ter um indivíduo que está vigílio e que, por exemplo, tem uma caneca de água aqui à frente, como tenho eu, e a usa. Entretanto, falas comigo, perguntas alguma coisa e eu não te respondo.
Ou seja, o que é que acontece a este indivíduo que eu estou aqui a exemplificar? É um indivíduo que está em vigília, é um indivíduo que é capaz de desenvolver um comportamento, uma determinada atividade mental, pego na caneca para beber a água, mas que evidentemente, e portanto há aqui atividade mental, mas isto é a consciência como entendemos, alguém que não interage, alguém que não mostra ser conhecedor da sua própria existência e da posição que tem em relação ao outro. Aquilo que eu estou aqui a exemplificar é o que acontece, por exemplo, em alguns casos de epilepsia, nomeadamente esta epilepsia de tipo de ausência, em que o indivíduo está vigil, de facto até é possível, algumas tarefas ele deixa de as fazer, mas é possível realizar alguns automatismos perfeitamente adequados àquilo que é o objeto, neste caso à caneca com água, mas que de facto falta-lhe aqui uma outra dimensão extremamente importante. Qual é? É a dimensão do eu. É a dimensão do self. Essa dimensão, não sendo exatamente igual à consciência, é a dimensão cimeira e fundamental para que esta consciência se possa edificar e manifestar. Ou seja, só pegando nesta questão da consciência, claramente se percebe que o discurso neurocientífico tem tudo menos de simplismo ou de reducionismo. Agora, procura perceber, e até, por exemplo, com aquilo que se vê em termos clínicos, tenta perceber de que forma é que estes fenómenos poderão estar organizados? Sim. E, portanto, é capaz de ir estudando cada um destes elementos que fazem parte de todo este conjunto funcional altamente complexo que é a consciência. Portanto, esta perspectiva, desde a frenologia até esta perspectiva mais atual, bem sei, discutível, altamente discutível. Há escolas com diferentes perspectivas sobre esta questão. É claramente um trajeto que procura fugir este reducionismo, mas que também não enjeita a abordagem a estas questões complexas e intimamente associadas àquilo que é o ser um ser humano. Isso que estás a dizer é muito, muito interessante. Primeiro, a mim, a questão associada à frenologia e a este reducionismo, a este aspecto mais que eu considerei mais negativo desta simplificação, do simplismo nas nossas explicações daquilo que é o ser humano, está associado àquilo que estavas a referir, que é esta dimensão, as consequências para a avaliação do comportamento associado a esses estudos das neurociências. Ou seja, quando nós falamos de uma propensão para determinados comportamentos, tendo em conta o mapeamento cerebral que era feito e aí justificar certas atitudes, tem esta dimensão que me parece importante. Mas também há um aspecto que eu considero também muito importante nesta ideia de uma ciência que faz do reducionismo não um aspecto negativo, mas uma forma de construção da ciência, que está associado precisamente a aquilo que eu chamo a novidade de uma nova mentalidade fenomenológica, que é a utilização do megacomputador complexo, da computadorização dos estados mentais, da similitude e da equiparação a um computador complexo de certos comportamentos humanos e querer simular essas mesmas atitudes. Estamos perante esta realidade. Mas há um elemento que me parece muito importante e que tu evidenciavas, que é sempre percebermos quais são as consequências da consciência e da ideia de consciência, e nós recordamos, e eu recordo aos nossos auditores, esta ideia da palavra consciência
faz-nos recordar essa história, essa tradição religiosa, essa tradição espiritual, em que a consciência estava associada à ideia do último reduto do homem, ao seu caráter sagrado, ao seu caráter até da sua relação com a divindade e associado à alma, a esse componente da espiritualidade. E, portanto, a palavra consciência tem também aqui uma dupla dimensão que também é importante. Mas aquilo que nos torna importante na área da neuroética, associada à questão da consciência, é, no caso, como falavas, desses estadios de estado vegetativo persistente dos doentes, que é um estado diferente do estado de coma, em que nós somos capazes de perceber pelos estudos, e ainda bem que os explicaste melhor, para percebermos a validade e a amplitude desses estudos, em que conseguimos identificar ativações de áreas neuronais associadas à vocalização de um nome de um familiar, de uma situação, e que parece que o doente está, apesar de não poder comunicar connosco verbalmente nem de forma corpórea, nós conseguimos identificar que, na verdade, há ativação, portanto, há um reconhecimento do nome de alguém, de uma situação ou de uma outra atitude que mostra que há atividade neuronal e que, se calhar abusivamente, podemos associar a esta ideia de um estado de vigília ou de consciência e da separação entre a vigília e a consciência. Mas há um outro elemento, Bruno, que me parece um pouco tricky, um pouco complexo na nossa análise do reducionismo, que é, se é verdade que, por um lado, a tendência do reducionismo não tem um aspecto negativo, pejorativo, de uma perspectiva simplória na interpretação dos fenómenos, hoje em dia, aquilo que a ciência nos diz, e a história da ciência nos diz, é que precisamente esta dimensão de áreas que estavam arredadas do mundo científico, aquilo que nós associamos ao mistério, associado ao problema da consciência, que, como dizias muito bem, é um problema que a maior parte dos neurocientistas ao longo da história não quiseram meter-se muito, porque era precisamente um poço negro e não sabíamos como é que se poderia perceber esta realidade. Mas estas dimensões do mistério começam a ser traduzidas também para a ciência. A origem do universo, a própria questão da divindade e do caráter espiritual, todas estas dimensões são hoje também temas que os cientistas também dialogam, e já não numa perspectiva muito materialista, mas numa outra dimensão. Mas há um elemento que me parece interessante, que são as novas teorias, que já falamos agora aqui um bocadinho, destas visões sistémicas, destas teorias do caos, as teorias de rede, e que, no fundo, e não sei se concordas comigo, mas gostava também de te ouvir sobre isso, que é esta ideia. Hoje em dia, quando nós falamos de fenómenos emergentes, de teorias sistémicas científicas, estamos a dizer que, afinal de contas, o todo é mais do que as partes. E o que é que eu quero dizer isto, que o todo é mais do que as partes? Quando nós olhamos para uma teoria do caos, e Lawrence me falava dessa ideia da teoria das asas da borboleta, que do outro lado do universo são capazes de influenciar e alterar um sistema. Todos esses fatores que, apesar de toda a organização, eles têm elementos que não são medíveis, que não são previsíveis, que há um espaço para perceber o caos, é uma nova dimensão da própria ciência. E que, e tu me dirás melhor sobre isso, e que me parece que às vezes a perspectiva dos novos projetos, como o Human Brain Project, ou outras, o Blumen Project, todas estas novas teorias de investigação do cérebro humano,
parece que estamos a voltar a um reducionismo mais negativo desta computarização do próprio universo, que vai, do próprio cérebro, que vai um bocadinho ao arrepio desta dimensão. E isto é um fenómeno que as neurociências e os neurocientistas ainda não conseguiram comunicar verdadeiramente no mundo da ciência. Pelo menos é esta a percepção que eu tenho e que gostava de te ouvir. A ideia de que a química, que as neurociências não é só o funcionamento neuronal, que nós não conseguimos explicar tudo através do funcionamento bioquímico destas realidades, não é uma atitude de derrota ou de não percepção da realidade, mas que esta dimensão de percebermos que o todo é maior que as partes, é uma forma também moderna, um novo paradigma de fazer ciência. Não sei se isto... Bom, aqui há muitos aspectos que poderiam ser eventualmente também eles decompostos para podermos analisar. Para já há uma questão que é óbvia, que sempre que falamos de neurociência parece que estamos a falar de algo muito unitário. E de facto não é. Quando nós falamos de neurociência, nós estamos a falar de uma enormidade de disciplinas que estão dentro da neurociência. Sim, muito interessante, porque é por isso, e para os nossos auditores, é por isso que nós falamos de neurociências e não de neurociência, ou seja, usamos sempre o plural, claro. É um bocadinho por essa... Claro, por essa perspectiva, porque alguém dizer assim, eu sou da área das neurociências, bom, eu diria, ficamos na mesma, porque não sei muito bem o que é que isso significa. Porquê? Porque, de facto, existe naturalmente uma especialização e uma abordagem altamente individualizada dentro daquilo que é o estudar o sistema nervoso. Nós temos dentro da área das neurociências pessoas ligadas, por exemplo, à engenharia, ligadas à física e, portanto, muito pouco ligadas até, pelo menos de forma muito direta, a estas questões mais psicobiológicas que normalmente, enfim, pensamos quando falamos de neurociências. Portanto, é natural que possa haver a determinada altura, na produção de conhecimento, possa haver a perspectiva de que realmente as coisas estão a ser produzidas de uma forma muito pouco integrada. Mas não é assim. Isso eu acho que advém um pouco, de facto, desta necessidade que temos de poder adequar aquilo que são as nossas perguntas a perguntas que possam ser testadas de acordo com as diferentes disciplinas incluídas dentro da neurociência e que são naturalmente alvo de reflexão, normalmente, obviamente, uma reflexão posterior e conforme as coisas funcionam hoje em dia, com a rápida disseminação de conhecimentos, de resultados, com a existência de projetos colaborativos como os que apontaste, rapidamente se pensa e se vai juntando ou procurando juntar estas peças do puzzle para tentar, de alguma forma, almejar esse resultado que é sempre muito superior àquilo que é a mera soma de cada uma destas partes. O que torna esta área, obviamente, extremamente aliciante, precisamente por isto, porque é uma área que está em contínua expansão. Não é? Portanto, tenho muita dificuldade em ver nessa perspectiva. Agora, que também é verdade que a partir de determinada altura, e quando se começa a perceber que, bem, se isto são sistemas, os sistemas têm um modo de funcionamento, tem que haver aqui uma lógica, tem que haver sistemas de alimentação para a frente, tem que haver sistemas de retroalimentação. E como é que isto funciona? E acontece quando? E quando é que a informação deixa de ser veiculada por esta parte do circuito e começa a ser veiculada pela outra parte? Sim, porque nós neste momento estamos a um nível que quase conseguimos perceber quais são as sinapses que são utilizadas em determinada atividade, em detrimento de outras sinapses que serão utilizadas noutra atividade. Há sempre esta tentação, que não parece forçosamente má, de
procurar replicar, por exemplo, através de modelos computacionais, de modelos matemáticos, esses mesmos sistemas e esses mesmos circuitos cerebrais. E aí, de facto, entramos num domínio que é, de facto, muito interessante, não que eu tenha propriamente uma grande vocação para o assunto, mas é, de facto, eu quase que chamo, eu acho isto muito bonito, que é a tentativa de tornar, com linguagem matemática, aquilo que nós vemos de uma forma à distância, sem qualquer tipo de lupa, que é o comportamento. E, de facto, há muito trabalho feito nessa área que tem alguns resultados que são até espantosos, não é? A capacidade que, por exemplo, nós somos capazes, hoje em dia, são capazes de fazer em termos, por exemplo, de programação, em que uma determinada personagem, um determinado avatar, uma personagem metida num computador, com reações que, de facto, até são típicas do indivíduo, do qual foram extraídas aquelas reações, de facto, não é? Isto é fantástico, mas é altamente limitado. Ou seja, é algo que, de facto, se percebe que tem algum interesse, ou poderá ter algum interesse, por exemplo, em termos lúdicos, mas que muito dificilmente se aproxima, de facto, do todo. Porquê? Porque é apenas uma pequena parte. É apenas uma pequena parte. E hoje em dia, eu no outro dia vi uma reportagem, basicamente onde procuravam fazer isto, criar avatares penso que era de atores, para poder colocar esses avatares a representar novas personagens com as características que foram sendo recolhidas do comportamento desses diferentes atores. Portanto, quase que levando a personagem, o avatar, a funcionar como se fosse o original numa nova circunstância. Ora, isto é, por um lado, achamos piada, porque de facto é engraçado, como é que é possível fazer uma coisa destas. Por outro lado, ficamos um pouco assustados. Porquê? Porque achamos que, de facto, se estamos a apropriar da identidade da outra pessoa para colocar num avatar, para realizar uma determinada tarefa, uma representação, por exemplo, mas a verdade é que as fórmulas matemáticas que são utilizadas são apenas de 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia, uma dúzia de características daquele indivíduo. Ou seja, estão muito longe, de facto, de poder vir a captar aquilo que é a totalidade dos circuitos e dos sistemas que compõem um determinado indivíduo. Sim, continua. Agora, também há aqui outra questão que pode causar alguma confusão. Não é? É que quando nós falamos destas questões, por vezes também não é muito fácil aceitar e perceber isto se a nossa hipótese de base não for esta que eu lanço agora aqui, que é esta. É que os nossos processos mentais e os nossos processos neuronais não são propriamente duas coisas distintas. E agora poderão ficar chocados por eu estar a dizer isto e um psicólogo estar a dizer uma coisa dessas. Mas, efetivamente, eu não consigo conceber de uma outra forma, não é, a produção, por exemplo, destes fenómenos mentais. Eles têm uma sede, efetivamente, que está nestes circuitos, está nestes sistemas e, como dizia no início, são ajustáveis e autoajustáveis, ajustáveis às realidades, e eles próprios vão encontrando também formas de se adaptar àquilo que é o seu próprio produto, aquilo que é a sua própria ação. Porque nós não podemos olhar para estes circuitos, não podemos olhar para estes sistemas de uma forma isolada, como se estivessem hermeticamente encerrados em si, sem qualquer tipo de alimentação do exterior e sem qualquer tipo de alimentação do corpo. E é neste diálogo que, de facto, este dinamismo destes circuitos, como eu dizia, se vai estabelecendo. E é aqui que, de facto, as coisas se tornam muito complexas e muito difíceis de imitar pelos modelos matemáticos. O que estás a dizer, no fundo, recorda-nos esta ideia de que esta complexidade
do conhecimento, ou seja, à medida que nós vamos conhecendo cada vez mais o funcionamento do nosso cérebro, através de novas técnicas, de novos estudos e de um aspecto muito interessante que é esta relação sistémica e colaborativa de todas as áreas, não só propriamente da anatomia do cérebro, mas das engenharias, da química, da física, da filosofia também e da ética. É muito interessante que estes projetos colaborativos, todos eles têm estas várias dimensões e estes subprojetos que estão associados e que, portanto, chama-nos a atenção deste elemento que me parece essencial para deixar e arrumar um bocadinho a questão do reducionismo. Quando nós falamos do reducionismo neurobiológico, por um lado estamos a falar de uma perspectiva, de um caminho científico, do caminho da ciência, de encontrar fórmulas de simplificação, de objetividade, que no fundo é este o caminho do método científico na sua atualização dos nossos dias e que não é sinal de pseudociência, mas é o caminho da ciência. Simplificar não quer dizer reduzir no sentido de perder a visão de conjunto e a visão sistémica. Porque, na verdade, aquilo que nós encontramos hoje nas neurociências é esta perspectiva daquilo que é muito recente e até ainda está um bocadinho na mentalidade do mundo da ciência e do mundo da academia, da relação entre as neurociências e a psicologia ou as ciências do comportamento, em que fenómenos como o teu, em que tens as duas áreas de conhecimento, não eram muito restritas, ou seja, em que a psicologia estudaria uma forma mais comportamental da vida humana e que depois as neurociências se tratariam de estruturar a morfologia, a organização e arredando-se um bocadinho de tudo aquilo que era esta ideia. Hoje em dia, esta visão sistémica, esta visão dos fenómenos emergentes, das teorias de rede, ajuda-nos também a perceber que reduzir não quer dizer que não estejamos a fazer ciência, nem estamos a evoluir a ciência, mas é um dos elementos fundamentais para isso. O outro elemento que me parece também importante e que tu abordaste é esta visão de conjunto. Ou seja, a visão de conjunto está associada àquilo que, na minha área, se pode equacionar nesta relação entre a filosofia, o pensamento filosófico e o pensamento científico. E nós vivemos e viemos de uma história da filosofia e de uma história da ciência em que a relação entre a filosofia, os filósofos e os cientistas nem sempre foi a relação mais próxima e a mais eficaz. Havia claramente uma distinção daquilo que era o pensamento filosófico e o pensamento científico e que se vai agudizar e que hoje em dia, através da filosofia da ciência, se procura trazer não só os filósofos para a área das neurociências, a vontade que hoje temos de formação na área das neurociências, de querer saber mais para podermos falar, e esta é uma das características fundamentais na área da bioética e da neuroética. Considero que não era possível qualquer veleidade de abordar questões da área da neuroética se a formação fosse só filosófica ou só da ética. É necessário que aqueles que se dedicam à neuroética sejam pessoas que tenham um conhecimento básico, mas ao mesmo tempo sustentado, para que percebam que neste diálogo que nós fazemos possamos encontrar falemos os dois da mesma linguagem. Ora, isto é uma nova dimensão que se apresenta a esta realidade. E avançando um bocadinho mais na nossa conversa, arrumando um bocadinho a questão do reducionismo, que me parece que ficou muito bem explicitada nessa tua intervenção e naquilo que são o nosso diálogo, é esta outra parte do título da nossa intervenção de hoje, que era o reducionismo e o
eu sináptico. E aqui encontramos-nos precisamente naquilo que é o âmago desta questão que nos interessa, e interessa muito às neurociências, mas também interessa muito à ética, à bioética e à neuroética, que é esta relação de juntar aquilo que parece inconciliável. Quando nós falamos de eu sináptico, parece que estamos a juntar aquilo que é inconciliável, porque, por um lado, nós, quando falamos do eu, estamos a falar de uma individualidade, estamos a falar de uma dimensão dita para que todos nós possamos encontrar uma base comum, uma dimensão subjetiva daquilo que é a minha vivência, aquilo que é a minha consciência, aquilo que eu sou enquanto comportamento, e depois associamo-lo a uma outra dimensão da sináptica, que é nitidamente neurobiológica e do funcionamento que nós podemos encontrar, e para a semana, quando falarmos do cérebro animal, também vamos falar de sinapses e também vamos falar da atividade neuronal dos animais, se ela existe, e que características é que elas têm. Mas nós percebemos que quando falamos desta dimensão sináptica associada ao ser humano, à pessoa humana, nós percebemos que é impossível desvincular, fazer este deslink entre aquilo que é o eu e a contribuição das sinapses, ou seja, do funcionamento neuronal, na construção desta realidade. E para isso, eu quase que, depois havemos, se calhar, de ter a oportunidade, se ainda tivermos algum tempo para o fazer, de refletir contigo aquilo que é uma evolução deste conceito de pessoa, o conceito do eu. E que a ideia que nós hoje, na nossa sociedade, no tempo das neurociências e da importância das ciências do comportamento para a definição daquilo que é a individualidade, do que é a minha personalidade, o que é o meu eu, o que é que eu sou enquanto pessoa, nem sempre foi associado a esta realidade. E eu recordo aquela imagem, alegoria que Nietzsche vai usar também na sua explicação, na sua dimensão de perceber o que é o ser humano, essa perspectiva de Diógenes, que andava de dia pelas cidades de Roma, de Atenas, e andava com uma lanterna na mão, gritando: procura um homem, procura um homem. E este Diógenes, o cínico, é a imagem de uma concepção do humano, o que é o tal homem que nós procuramos. E nós percebemos que nesta dimensão mais ancestral, que estava relacionada a uma dimensão também muito interessante que nos vem de Aristóteles, já não o Diógenes, o cínico, esse homem estranho que abdica de todas as coisas e imagina viver de uma forma totalmente radical, abstraindo-se de tudo aquilo que são as coisas da matéria e a buscar um verdadeiro homem, o homem honesto, e uma ideia de humano, e que depois Aristóteles vai tentar reduzir o homem como o animal racional, ou seja, a importância da racionalidade do cérebro humano na construção do humano. Mas esta dimensão não tem uma dimensão de evolução, porque não foi a única. Quando olhamos, por exemplo, para a Idade Média e a influência do cristianismo na definição do homem, quem é o homem? O homem e a sua dimensão de diferença e de rei da criação estava definido, estava associado à sua filiação divina. O homem era ser filho, criatura de uma divindade. Que depois a Idade Moderna vai nos transformar esta dimensão, vai abandonar esta dimensão para nos falar da definição do homem, aquilo que define o homem como um ser em relação. Aquilo que nós hoje, um ser social, um ser da emoção, e a emoção, e eu estou a abrir já para uma outra dimensão desta reflexão,
que é aquilo que define o homem é o seu caráter relacional. E não tanto esta, nem, por um lado, essa dimensão mais racional, o homem que pensa e que poderíamos abusivamente extrair das palavras de Aristóteles, o homem que é capaz de ter uma autoconsciência e que, portanto, é capaz de avaliar os seus comportamentos e que o difere dos outros animais que não têm esta capacidade, mas que, para nós, é um elemento fundamental. E que eu, Bruno, era capaz de olhar para aquilo que são Christoph Koch, o homem que com Crick descobriu toda a sequência do genoma humano, tem um livro muito bonito que em português se traduz um reducionista romântico, em que ele procura falar, ele como cientista, um homem do estudo das ciências, procura olhar para esta ideia do reducionismo, esta ideia de prender aquilo que é o homem a um funcionamento neuronal, numa perspectiva romântica, no sentido de eu não acredito verdadeiramente que isto aconteça, mas eu ainda não sei como. E no fundo aquilo que estavas a dizer no princípio, eu ainda não sei como é que isto funciona verdadeiramente, mas eu apenas consigo perceber que a base da consciência, a base da definição do humano se encontra nesse funcionamento neuronal, nessa perspectiva. E sabes, Damásio, que vamos, se calhar, também falar um bocadinho sobre a perspectiva dessa sua dimensão e como é que ele consegue aproximar a filosofia, o pensamento teórico com uma fundamentação neurobiológica. Tenho um livro que em português se chama O Livro da Consciência, e que é muito interessante porque a tradução, sabes como é que se chama o livro em brasileiro? Numa tradução nos livros do Brasil, tem um título muito bonito. O nosso também, o título também é interessante, O Livro da Consciência, acho que é um livro interessante, mas os brasileiros traduziram esse livro por O Cérebro que Constrói o Homem. Ou seja, como é que o cérebro constrói o homem. E, no isso fundo, quase que revela o fim do livro. No fundo, chama-nos a atenção desta dimensão. Ou seja, aquilo que me parece interessante é esta ideia de que, afinal de contas, não há uma ruptura entre uma perspectiva comportamental, uma perspectiva mais teórica, filosófica daquilo que é a dimensão do homem, ou seja, aquilo que nos define como pessoas, e, ao mesmo tempo, aproxima os estudos, a investigação, os avanços que nós vamos tendo na área das neurociências para aquilo que é a descoberta e a identificação e a definição daquilo que é o humano. E acho isto uma ideia muito positiva nesta relação entre a ciência e a filosofia, a ética e o conhecimento científico. E deixa-me dizer que, de facto, essa expressão que eu até aqui coloquei, anotei, não há uma ruptura. Mas a questão é mesmo essa. É que, de facto, não há uma ruptura. Eu há pouco, de uma forma um pouco provocatória, dizia que eu não faço muita distinção entre aquilo que é o processo mental e o processo neuronal. E isto pode chocar. Mas a questão é que, reparem, é que é exatamente isso. Não há aqui propriamente uma ruptura. Eu bem percebo que, estando nós num estado de ensimismamento, ou seja, de autorreflexão, nós possamos pensar, mas este indivíduo, com estas minhas características, sou o resultado de sinapses. Isto é altamente incomodativo.
porque efetivamente parece que me estou a reduzir, estou a meter-me dentro de um frasquinho, obedecendo a essa decomposição reducionista, e que de facto eu sou muito mais do que isso. Claramente, qualquer um de nós, assim, com alguns minutos de pensamento autorreflexivo, poderíamos chegar a esta questão, a esta conclusão. A verdade é que, efetivamente, não há aqui uma ruptura, porque a haver uma ruptura entre o que é, por exemplo, comportamento e o que é atividade neuronal, estaríamos efetivamente a assumir aqui uma posição talvez cartesiana, diria eu, uma perspectiva dual. Agora, o que é que nós precisamos claramente? É da imagem completa. É da imagem, e também o referias, do que é o indivíduo, seja ele resultado daquelas sinapses combinadas em diferentes sistemas, com o ambiente e a interação que aqui é feita. Isto é que, de facto, é aqui a chave, eu diria até que é o que vai, de facto, alavancar a complexidade associada à natureza humana. É a relação, é a interação com o ambiente. E falas de Damásio, de facto, Damásio fala destes aspectos de uma forma, enfim, brilhante, porque procura um pouco traduzir essa não ruptura que falavas entre estas diferentes dimensões. Claro que quando há pouco falávamos, por exemplo, de consciência, e nós percebíamos claramente que existem aqui, de facto, diferentes dimensões, diferentes, se quisermos, níveis, até diferentes âmbitos de consciência, diferentes intensidades de consciência. Também não será muito difícil entender que, do ponto de vista da construção da nossa identidade, da construção do eu, da construção do self, nós também possamos ver aqui diferentes patamares, diferentes níveis nesta elaboração e nesta construção. E que veremos que a determinada altura é fundamental para o desenvolvimento de uma noção de self, ou seja, eu ser capaz de saber que eu existo, que eu estou aqui e que eu me estou a analisar a mim próprio, quase como dizia William James, na perspectiva do eu enquanto objeto e o eu enquanto pensante, não é? É algo que, de facto, está associado a diferentes níveis de construção. Há um nível que, de facto, é elementar, que é aquilo que o Damásio chama de proto-eu, portanto, uma espécie de um protótipo do eu, que basicamente é o quê? Basicamente é um sistema nervoso, é necessário apenas áreas de sistema nervoso relativamente primitivas, nomeadamente localizadas no tronco cerebral. Eu posso pegar aqui pegar aqui no encéfalo, mais uma vez, relembrar aquilo que tínhamos falado no primeiro encontro, o tronco cerebral, esta parte mais profunda, mais antiga do encéfalo, e de facto a este tronco cerebral, continuamente, está a chegar informação, por exemplo, proveniente das nossas vísceras, proveniente do nosso meio interno. É aquilo que nós chamamos de informação introcetiva. E esta informação que aqui chega, a estas áreas primitivas do tronco cerebral, cria um pouco aquilo que o Damásio chama de sentimentos primordiais. O que é isto? Basicamente é fome, sede, desconforto associado a essa fome, a essa sede, ou ao aumento da temperatura ou à diminuição da temperatura. No fundo, reparem, isto é fundamental, porquê? Porque é um mapeamento daquilo que são as minhas expressões viscerais. Portanto, este é um elemento inicial na construção do eu. Dir-me-ão que é, de facto, muito primitivo, muito primário e que é muito difícil, eventualmente, de vermos agora, nós que estamos aqui com o sistema nervoso perfeitamente formado, que isto existe. Se calhar podemos já a seguir, acrescentando aqui mais uma ou outra dimensão, perceber claramente que isto continua a existir. E mais, que esta informação proveniente das vísceras, com estes sentimentos primordiais, associados, de facto, a questões básicas, como, por exemplo, fome e sede,
é, digamos assim, uma informação que, de certa forma, é imutável. Não se transforma. É algo que se permanece connosco ao longo da vida. Faz parte, se quisermos, daquilo que é a nossa impressão digital mais primária. Claro que me poderão dizer, mas isso não faz grande sentido. Então, tanto dá ter 8 meses como 80 anos. Realmente, a estrutura primária, esse proto-eu, é exatamente a mesma coisa? Sim. Agora, aquilo que me vai dar desconforto ou me vai dar prazer poderá variar aos 8 meses e aos 80 anos. Mas a matriz visceral vai ser a mesma. Portanto, esta informação visceral é extremamente importante para a criação destes sentimentos primordiais, ao mesmo tempo, paralelamente que esta informação corre para estas áreas do tronco cerebral, há toda uma outra informação que tem a ver com a composição do nosso corpo, com o tamanho das nossas mãos, dos nossos braços, das nossas pernas. Portanto, tem a ver com a construção de mapas corporais. Esses, sim, vão evoluindo. Obviamente, aos 8 meses temos uma dimensão, aos 80 anos teremos outra. Portanto, naturalmente, a forma do corpo varia. Mas, de facto, estes elementos são elementos fundamentais para constituir esta semente de eu. Agora, isto é suficiente para construir o eu? Obviamente que não. O que é que acontece? Acontece que, à medida que o organismo vai interagindo com o ambiente, vai interagindo com os objetos do ambiente, por exemplo, o bebé que vai brincando com uma bola, o bebé que pega num objeto e o leva à boca, ele vai criar aqui uma nova relação em que esses sentimentos primordiais vão sendo transformados. Fruto de quê? Daquilo que eu desencadeei no ambiente. Ou seja, de uma forma muito simplista, eu quase que diria fácil até do ponto de vista matemático, não é? O organismo começa a ganhar uma previsibilidade entre aquilo que são as suas ações e aquilo que desperta, por exemplo, em termos do meio ambiente. Ou seja, o que é que acontece? Passamos a ter um outro nível de self, um outro nível de eu, que já é um nível transformado. É aquilo que nós passamos a designar, ou que Damásio passa a designar, por exemplo, de eu nuclear. Ou seja, começamos a ter a noção de que eu, afinal, sou o ator desta história. Há aqui um protagonista. Quem é o protagonista? Sou eu. Porque a bola mexeu-se. Porquê? Porque fui eu que lhe dei um toque. Tenho um sabor amargo na boca. Porquê? Porque eu peguei num limão e o levei à boca. Ou seja, começamos a criar aqui um sistema em que, de alguma forma, o indivíduo começa a ganhar uma previsibilidade entre aquilo que é a sua estrutura e aquilo que ele vai provocando no meio e aquilo que o meio lhe vai dando como reflexo. Ou seja, o que era primordial vai se transformando. Olha, deixa-me só, ao falar disso, as nossas conversas têm sempre muitas dimensões. Eu recordo o professor Manuel Curado, que imagino que também, não sei se conheces, da Universidade do Minho, e que se dedica também a estas questões, é um homem da área da filosofia, mas que se dedica muito também a estas questões, e ele recorda-nos uma ideia de uma distinção entre os problemas fáceis e os problemas difíceis das neurociências, os hard problems. Então ele dizia, o problema fácil é esta ideia de como é que funciona a autoconsciência de mim enquanto elemento ativo, ou seja, quando eu me situo, quando eu estou consciente, sou eu que pego no copo, sou eu que mexo na bola, isto acontece porque fui eu que o fiz. Mas ele diz que o problema mais hard, o problema difícil das neurociências, e que, apesar dos esforços de Damásio, nesse livro, do livro da consciência, dá uma explicação, mas não é a última palavra. Ainda há muitas questões que estão, na minha perspectiva, que estão por desenvolver. E ele diz que o grande problema, o hard problem que nós temos na nossa investigação e nesta relação das neurociências com a filosofia, é precisamente perceber o eu consciente axiológico. Ou seja, quando nós passamos de uma dimensão de
consciência daquilo que fazemos, da nossa função mais complexa das nossas atitudes, para a valorização do bem e do mal. E este é que é o grande problema que nos coloca esta realidade. E é isso, qual é a grande implicação para a área da neuroética? É que numa perspectiva em que nós podíamos imaginar a simulação computurizada de comportamentos, assimilando o nosso cérebro humano a um megacomputador complexo, nós como que poderíamos cair naquilo que era o ideal do admirável mundo novo, que é esta ideia dos autómatos, dos robôs, da criação de máquinas que, em última análise, podiam ser como nós e mais, podiam amar como nós. Há uns dias, há umas semanas atrás, nós ouvíamos a notícia nos Estados Unidos de um indivíduo que tinha casado com o seu computador porque tinha criado uma relação afetiva, emocional com o seu programa de computador que tinha construído e que tinha algumas respostas às suas inquietações e que decidiu fazer isto. E o grande problema é precisamente este, é sabermos até que ponto é que esta ideia deste problema difícil da consciência nos aporta alguma realidade. Eu recordo que há uns tempos escrevi um pequeno artigo em que fazia a ligação entre Damásio e Zubiri. Zubiri, um pensador espanhol, um homem da filosofia, também médico, que também se dedicou muito às áreas da saúde, e ele é o homem da inteligência sentente, ou seja, desta relação entre a inteligência e o sentimento e a emoção. E eu recordava também aquilo que era o papel da emoção em Damásio, essa evolução entre o erro de Descartes, esse primeiro livro, e depois ao encontro de Spinoza, em que procura dizer que, afinal, o homem não é só um ser racional e a racionalidade não é tudo. Há um elemento emocional que é bem presente, e por isso era o erro de Descartes, para chamar a atenção daquilo que me parece um elemento que nos ajuda a perceber esta ideia da junção do eu e o sináptico, o eu e a realidade. Duas ideias, uma é aquilo que Damásio nos chama, precisamente no livro da consciência, aquilo que é a consciência ampliada, ou a consciência ampla. Ou seja, esta realidade que faz com que percebamos que, afinal de contas, o todo, esta visão sistémica que falavas, é muito mais do que a soma das partes. Há uma realidade e que Edgar Morin, que não era um homem das neurociências, chamava a atenção da consciência como uma realidade que não é constitutiva do cérebro humano, mas é uma realidade emergente do cérebro humano. Ou seja, não faz parte da função neuronal, mas que ela emerge, a consciência emerge nessa ideia de complexidade, emerge uma nova realidade em todo este contexto. E eu acho que estes elementos, que vêm muito da filosofia e que vêm muito da reflexão filosófica, são um ótimo contributo para a área das neurociências, para conseguirmos construir uma nova dimensão e estas relações. E que me parece muito interessante, e por isso me lembrei do Manuel Curado, professor Manuel Curado. Mas, no fundo, nós estamos aqui a colocar diferentes aspectos, ou aspectos que, de facto, estão intimamente interrelacionados. Por exemplo, só para que se perceba uma coisa, uma das áreas no tronco cerebral para o qual esta informação introspectiva, que é importantíssima para a formação do proto-eu, é projetada, é para uma tal substância cinzenta periectotal,
que por sua vez também é considerada uma área relacionada, por exemplo, com expressão emocional, aqui no nível do tronco emocional, ou do tronco cerebral. Portanto, obviamente que esta construção não é uma construção simples, não depende apenas de fluxos de informação proveniente do meio, do meio visceral, mas que obviamente tem repercussões porque está obviamente também projetada e relacionada com estruturas que são fundamentais para o desenvolvimento e para as expressões emocionais obviamente de nível mais elevado. Agora, de facto, esta passagem de um proto-eu para um eu que poderíamos dizer que é o eu nuclear, que é, digamos assim, a minha essência e que se foi construindo, isto é fundamental, se foi construindo a partir da relação com o meio. E que é isso que, de facto, vai ajudar a transformar estes sentimentos primordiais, é um elemento central desta noção de self, este eu nuclear. Há pouco falavas, de facto, de Damásio. Nós podemos ter, de facto, um nível de consciência, uma amplitude de consciência, que pode ir desde isto, deste eu nuclear, deste protagonista que aqui está e que só, neste momento, só interessa este protagonista, até aquela outra dimensão que se constrói a partir deste eu nuclear, que é o eu com história, que é o eu autobiográfico, que é o eu que vai construindo todas estas relações, as vai incorporando, vai incorporando estas experiências e formando imagens. Isto é muito, muito importante em termos cerebrais. Formando imagens que, de facto, lhe dão esta plenitude, ou melhor, esta consistência espaciotemporal que todos nós, quando olhamos para nós próprios, percebemos que existe e que somos capazes de relatar. Olha a minha vida como foi. Não é? Olha a minha vida como é que é. Olha como é que eu sou. Eu até fiz isto e não fiz aquilo. Portanto, toda esta contemplação, de facto, uma consciência mais alargada, abarcando esta dimensão plena de self, que é o self autobiográfico, que é esta noção de autobiografia e de que somos, de facto, um ator, não no aqui e no agora, mas num espaço e num plano temporal muito, muito, muito amplo. Claro que esta construção desta identidade, deste self, é fundamental para que aconteçam depois toda uma série de outros aspectos. Já falávamos aqui na questão também um pouco eventualmente até da própria consciência moral, da moralidade. Obviamente que este é o primeiro aspecto. Eu tenho que saber quem sou, quais são os meus limites, quais são as minhas características, qual é a minha história, qual é a minha experiência, qual é o resultado destas previsões que eu andei a fazer para construir o meu eu do tipo nuclear. Mas depois eu preciso de outras coisas. Eu preciso, por um lado, como dizíamos no primeiro encontro, de ter aquela capacidade de poder armazenar a informação proveniente da cultura e de a saber utilizar nos momentos corretos, nos contextos corretos. Nós falamos disso a propósito, por exemplo, das áreas pré-frontais, das áreas orbitofrontais. Preciso também, muito importante, de perceber aquilo que é e de ser capaz de antecipar aquilo que são, dentro deste contexto social, o que poderão ser ameaças à integridade daquelas relações sociais, daquele contexto social em que estou envolvido. E também é importante, e também falamos disso, já não sei se foi no primeiro, no segundo, mas temos falado de vez em quando, esta capacidade também de perceber o que é que o outro pode estar a sentir. Que era aquela capacidade que nós dizíamos que era a teoria da mente, ou seja, a capacidade que eu tenho de perceber aquilo que o outro poderá estar a sentir, ou se calhar do que o outro vai sentir, perante esta ação que eu prevejo que tenha esta consequência. Tudo isto se interliga e entramos aqui em diferentes dimensões. Cá está, se calhar é esta também o meu defeito de procurar ver aqui diferentes valências, diferentes dimensões, no sentido de poder operacionalizar e tentar perceber um todo. Mas, no fundo, estamos a falar aqui já de muitas dimensões. A construção de um self é uma dimensão fundamental para isto tudo, nomeadamente para a evolução, para o aprofundamento das relações sociais. Nós para a semana vamos falar dos animais. De facto, este self autobiográfico, como tem o ser humano, não será comparável à da maior parte dos animais, nem mesmo até dos nossos primos, dos símios, não é? E, portanto, entramos aqui com, de facto, diferentes dimensões.
Mas também há uma coisa que eu também gostaria de deixar aqui muito clara. Eu estou aqui a apontar e dizer que a informação vem para o tronco cerebral, vai para o hipotálamo, vai para o tálamo, vai para diferentes áreas do córtex cerebral. E podem dizer assim, bom, ele está aqui a fazer sistemas, mas no fundo ele está aqui a dizer que afinal isto não é muito diferente da frenologia. Não é assim. Não é assim. Ou seja, posso dizer que existe uma área no encéfalo que é a área responsável, em última análise, pelo self? Não. Agora, quando nós vemos claramente que esta construção do self, esta construção do eu, depende de diferentes circuitos, terá que existir uma região cerebral, pelo menos se pode hipotetizar isso, que seja capaz de integrar isto tudo. Porque senão, basicamente, o nosso self seria algo desconexo e não algo que nós vemos às vezes quase até numa imagem corporal, numa perspectiva sobre nós próprios, que é de uma forma integrada. Portanto, apesar desta distribuição por vários circuitos, por vários sistemas, de facto não há uma área responsável, mas terá que haver uma área que seja capaz de integrar esta informação relativa a quem eu sou. E aqui há várias hipóteses, de facto, interessantes. Uma das hipóteses mais interessantes e que, de facto, tem mostrado alguma consistência é esta região do córtex pré-frontal. Voltamos sempre à parte mais anterior, que é esta região medial do córtex pré-frontal. Em que é mais ou menos sensivelmente esta parte exatamente, da eu vou testa. pôr assim de frente, isto é o hemisfério direito, portanto aqui em comparação com o que estaria lá dentro, portanto que é uma parte de facto que está voltada para a linha média, está aqui mais tapada. É uma área que de facto parece ter uma importância muito grande na união destes diferentes aspectos, destes diferentes circuitos que suportam o eu. Case, exatamente, que é um caso do indivíduo que leva com uma barra de ferro por esta região e que de facto não tem qualquer tipo de alteração motora, não tem qualquer tipo de alteração cognitiva, mas o que é que muda? O eu, a personalidade do indivíduo mudou completamente. E de facto esta é uma área, esta é muito curiosa esta área, que nós percebemos uma coisa... E a lobotomia, exatamente. Mas é uma área muito curiosa e que na neurociência atual se percebe. Sabes quando é que esta área está mais ativa? Sabes quando é que ela tem o maior pico de ativação? É quando não estás a fazer nada. É quando estás simplesmente parado. Sem nenhuma atividade cognitiva complexa, nada, o ambiente não te pede nada, não tens que entregar nada, não tens que fazer nada. É quando esta área parece mais ativa. Vamos lá pensar muito bem. Quando estamos parados sem fazer nada, o que é que nós pensamos? Diz o povo, está a pensar na vida. Está a pensar em quê? Está a pensar em si. É de facto uma área que está muito voltada para o pensamento em si próprio, é uma área muito voltada para o interior. E nós vemos isto por diferentes desenhos experimentais onde claramente se percebe aquilo que tem a ver comigo implica muito mais esta área do que aquilo que não tem a ver comigo. Portanto, é uma área que de facto parece funcionar desta forma, muito integradora. E isto é curioso, porque em termos de desenvolvimento, esta área também tem maior ativação, sabes quando? Na adolescência. Mas depois a ativação vai diminuindo e volta a ganhar um novo papel nas idades mais avançadas. Bom, eu acho que toda a gente percebe um pouco isto, quer dizer, o adolescente mais autorreferente, muito preocupado com o que possam pensar de si, do aspecto que ele possa ter, do que possam dizer sobre si. Nós facilmente reconhecemos isto do ponto de vista comportamental. Mas veja, do ponto de vista metabólico, percebe-se claramente isso. E depois volta a aparecer esta maior ativação mais à frente, nas idades mais avançadas. É o que diz o Fernando Pessoa, pensar incomoda como andar à chuva. Exatamente. Pronto, mas é que é verdade, porque também se percebe o seguinte, indivíduos com depressão apresentam maior grau de ativação desta área. Está apoiando, é uma área que apoia, por exemplo, muito daquilo que são os pensamentos ruminativos, repetitivos, sobre si. O mesmo também se vê que é uma área que, por exemplo, está em menos atividade em outro tipo de patologias, nomeadamente em algumas patologias psiquiátricas, que têm uma afetação, uma implicação muito grande sobre a capacidade de insight do doente sobre si próprio.
e que muitas das vezes pode estar associada, esta é uma nova corrente, pode estar associada, por exemplo, ao aparecimento das alucinações, nomeadamente as alucinações auditivas. Alguém me disse para fazer não sei o quê. Isto parece que esta hipoativação não está a permitir ao indivíduo ser capaz de atribuir uma propriedade àquela ação. Aquele pensamento não é meu. Porque esta área é a área que permite dizer isto é meu, isto sou eu. E, portanto, esta hipoativação poderá ter um pouco a ver também com esta questão das próprias alucinações. O que, do ponto de vista de investigação, lá está, dir-me-ão, é relativamente limitada, circunscrita, mas poderá fazer desenvolver métodos de intervenção muito importantes do ponto de vista, por exemplo, psicoterapêutico. E é de referir que esta área pré-frontal, esta área do cérebro, não era uma área muito desenvolvida e muito conhecida, e até com alguma importância ao longo da história das neurociências. É uma descoberta recente da sua dimensão. A lobectomia era um aspecto, ou seja, nós podíamos fazer uma ablação, retirar um pedacinho de determinada área, porque não sabia muito bem qual era a sua função e a sua ativação. E que Goldberg, no Executive Brain, no cérebro executivo, chama a atenção precisamente dessa área pré-frontal, que é importante. Mas, ao mesmo tempo, Bruno, porque já estamos a nossa conversa hoje está a ser muito interessante, é interessante nós verificarmos que nesta ideia da consciência e da autoconsciência, é que quando nós queremos encontrar um lugar no cérebro onde podemos encontrar a raiz, a fonte, onde se encontra de forma fenológica a autoconsciência e a identidade pessoal, aquilo que nós verificamos é que precisamente é uma atividade complexa de estruturação. Que, por exemplo, numa área, tu falas muito desta ideia do tronco cerebral, é precisamente numa área superior, num que se chama um tétum, ou seja, mais superior neste cal que é o tronco cerebral, que se encontram dimensões associadas à consciência e ao estado de coma e ao estado de vigília. E, portanto, aquilo que para nós seria um fator muito estranho, porque na verdade aquilo que nós associamos ao tronco cerebral é uma perspectiva mais reptiliana, mais básica, mais similar ao cérebro animal, e que esta função nobre do cérebro, que é a consciência, nós imaginaríamos que estaria associada a um neocórtex, uma fase mais de massa cinzenta, ou seja, aquilo que nos define como pessoa, e que seria uma função nobre e que poderia estar associada a esta realidade. E na verdade, este tétum é onde nós encontramos este elemento e que nos faz pensar em quê? Que esta dimensão da autoconsciência é uma dimensão complexa do cérebro e que funciona de forma articulada em todo este contexto. Sim, completamente. Ou seja, lá está. É reducionista. Não, estamos a falar de circuitos. E isto é que é fantástico. Eu continuo a referir isso. Nós falamos, por exemplo, quando falamos da fisioterapia cerebral, da capacidade plástica que o nosso cérebro tem de recuperar lesões. Não, a capacidade plástica que o nosso cérebro tem para se adaptar. Isto é que é fantástico. E, de facto, a forma como também os mesmos circuitos que servem para construir, adaptar, para, de facto, exprimir dimensões corporais comportamentais do mais elevado que há, são também os mesmos circuitos que podem ser depois afetados, podem ser alterados. E podem ser alterados até por vezes de forma relativamente normativa. Se eu tiver uma determinada descarga emocional, naturalmente que parte destes circuitos podem alterar o seu funcionamento. Quem é que nunca disse, por exemplo, uma coisa deste tipo? Nem parecia eu. Eu estava fora de mim. O que é que aconteceu aqui? Claramente houve uma disrupção no eu nuclear entre aquilo que era o previsível e aquilo que realmente aconteceu. O circuito é o mesmo, ele está lá, mas foi alterado porquê? Pela função de outras áreas relacionadas com outros aspectos. E isto é que é difícil de quantificar e de tornar matemático.
por muito avançadas que sejam as regressões lineares múltiplas que eles utilizam, de facto isso é que é difícil, porque de facto há aspectos que estamos longe ainda de conhecer, obviamente, e que nos tornam tão ricos enquanto indivíduos. Mas que, de facto, eu falei desta área, mas não se pense, efetivamente, como disseste, que é aqui que está a nossa identidade. Não, porque se eu der cabo desta área que está aqui, que se chama pré-cunha, então eu vou ter alterações no meu self. É o que acontece, por exemplo, nos estadios mais avançados da doença de Alzheimer. É que no estadio inicial até poderá, num Alzheimer típico, poderá não haver grande alteração naquilo que é o indivíduo e nas características do indivíduo, mas mais à frente começa a aparecer. Porquê? Porque altera aqui esta área que é responsável, por exemplo, pelo aparecimento das imagens da nossa autobiografia. E claramente essa alteração desse domínio autobiográfico provoca uma alteração do self. E vê-se, de repente, o indivíduo começa a colecionar coisas que não prestam para nada, que não servem para nada. Portanto, que não tem nada a ver com aquilo que era a estrutura do indivíduo. E nós poderíamos discorrer aqui por vários outros aspectos que estão aqui, de facto, espalhados e que, portanto, nos dão a ideia de que a perspectiva só parece simplista, porque, efetivamente, a perspectiva neurocientífica destas questões e de outras questões é tudo menos simplista. E eu, de facto, registro isto. Não há um corte. Não há aqui uma verdadeira guerra, se quisermos, quase que como se estivéssemos aqui num período muito quente da história da ciência, estamos, mas não. Não há uma guerra entre o que é filosofia e a neurociência. Não há. Não há uma guerra dos cientistas para o mundo da literatura, para o mundo da filosofia. Grandes tratados de filosofia e grandes reflexões filosóficas são hoje feitas não por gente da filosofia, mas gente que vem da medicina, vem da ciência e que dialoga e que tem... E muito bem, e é nessa altura que se percebe que de facto não há ruptura, estamos a falar das mesmas coisas. No fundo estamos a falar das mesmas coisas com diferentes perspectivas, mas no fundo não nos distanciamos muito. Não há uma guerra entre a filosofia e a neurociência, não há uma guerra, não há, quando eu digo que o comportamento e, ou melhor, a atividade mental e aquilo que é o resultado dos circuitos neuronais, estamos a falar da mesma realidade. Não há aqui propriamente uma ruptura, embora possa parecer. Não há. Não há uma ruptura entre o que é o comportamento e o que é a base. Poderá ser a base desse comportamento, que tem, obviamente, o aspecto neuronal, tem um aspecto do ambiente que penso que reforcei aqui vezes suficientes para perceberem que não estamos aqui propriamente a cair no reducionismo. Eu só vou dizer que foi fantástico esta nossa conversa, acho que aprendemos, eu pelo menos aprendi imenso, com algumas reflexões e algumas perspectivas, e que ficou clara esta ideia de desmistificar a ideia do reducionismo nas neurociências e ao mesmo tempo de perceber qual é a função da autoconsciência e da consciência como elemento fundamental da construção do humano e que ele tendo uma base neurobiológica é uma emergência dessa atividade e que, portanto, nem é uma realidade à parte, nem é uma realidade fechada a um mero circuito. E acho que foi isto que nós procuramos sintetizar neste. O que eu acho que sim, penso que sim, que teremos conseguido passar essa mensagem. E pronto, nós falamos muito de consciência, não é? Pronto, não está aí ninguém da psicanálise a ouvir-nos, não vinha-nos perguntar eventualmente pela inconsciência. Obviamente que é extremamente importante perceber que, de facto, não há aqui propriamente uma clivagem entre uma concepção, digamos, pura do aparelho mental com, efetivamente, aquilo que nós vamos descobrindo e vamos percebendo sobre o que é a organização destes sistemas neuronais. Obviamente que nem tudo o que é processado ao nível destes circuitos entra no campo do nosso conhecimento. Portanto, como dizia o outro, não é? O consciente reina, mas não governa. Bom, mas isto dava para, eventualmente, fazermos mais uma série de conversas.
Pronto, e não tendo mais nenhuma questão, resta-me, como sempre, agradecer ao professor Bruno Peixoto e ao professor Giacomo terem estado mais uma vez connosco neste, logicamente, à quinta-feira. Muito obrigada também a todos os que nos estiveram a acompanhar do outro lado do ecrã. Marcamos encontro no próximo dia 12 de maio para o nosso último seminário deste primeiro ciclo, onde os professores Bruno Peixoto e António Giacomo vão falar sobre o cérebro animal, têm os animais sentimentos. Vamos certamente descobrir na quinta-feira. Mais uma vez agradeço também ao meu colega Igor Almeida, que está na realização e edição de imagem. Os seminários anteriores podem ser vistos no canal YouTube da CESPO e ser ouvidos em formato podcast disponíveis no Spotify. A todos desejo a continuação de um excelente dia, fiquem bem e até à próxima quinta-feira. Boa tarde.